Boa noite aos irmãos. Vamos continuar o culto em adoração ao Senhor. Vamos nesse momento agradecer porque Deus cuida de nós e a cada dia podemos ver isso. Deus nos provê alimento, nos provê saúde, nos provê emprego, nos provê tudo. O ar que respiramos vem dele. O fato de estarmos aqui é uma prova de que Deus nos ama, nos capacita, nos dá força, nos dá ânimo. E apenas pela graça do Senhor, pelo milagre que o Senhor nos concede, o milagre da vida, o milagre da respiração, o milagre do seu corpo funcionar com todos os seus sistemas complexos. Que maravilha! Que obra que o Senhor fez na criação e que obra que o Senhor fez na cruz também. Vamos orar? Mateus, pode orar, começando o culto de hoje. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos essa noite. Queremos agradecer pela semana, todas as bênçãos recebidas, todos os momentos onde vimos a Sua mão agindo, Senhor, e nos auxiliando, Senhor. Peço que a próxima semana se mantenha essa segurança que temos no Senhor, Senhor, que nós sejamos fortalecidos e que nós possamos entregar como forma de exemplo para as pessoas o Teu precioso amor. Pedimos por esse culto que ele seja repleto de bênçãos para todos, Senhor, que nós possamos entender a mensagem que será passada e que o Senhor abençoe todos nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Nas
Senhor em que nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por ordem nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós temos um Deus grandioso. Eu atualmente estou cursando educação física numa faculdade e como é maravilhoso. Toda terça-feira de manhã, às 7h30 da manhã, começa minha aula de neuroanatomia, onde nós estudamos as partes do corpo, como que elas trabalham entre si, quais os sistemas que o corpo tem para realizar determinadas tarefas. E como é maravilhoso ver a ação de Deus em cada detalhe. Não existe nada fora do controle de Deus. Nem no macro, nem no micro. Não existe um país que não dependa da boa vontade de Deus para que prospere. Não existe um átomo que funcione sem a vontade de Deus. Não existe um sistema que não funcione, que não se possa ver a mão de Deus ali. E é por isso que o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, a criação manifesta a glória de Deus, águas, flores, toda a criação exalta a Deus. Nós devemos sempre estar em atitude de culto e adoração, e em tudo que nós fazemos, exaltar a Deus, dar glória a Deus. Obrigado, Deus. O Senhor pode tudo, não existe nada fora do Senhor, e não nos resta nada a não ser submissão e atender à vontade de Deus. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito.
Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou, herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Nos convida ao rasgo de amor, os merecimentos do Filho de Deus, e quem pois confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Se passa mais doce me deres gozar, se dora mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, feliz eu serei com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo valeu meu Senhor, ó meu ser sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida e o anseio do meu Salvador em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com os inimigos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. O Senhor sendo Criador de tudo, mantenedor de tudo, aquele que sustenta tudo,
esse Deus resolveu enfiar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, e cumpriu a sua missão, que era a missão da cruz, morrer e ser imolado, ser entregue a Deus como sacrifício, não pelos erros dele, mas pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele cumpriu isso, ele suportou aquela dor e ele não precisava fazer nada disso, mas ele, em sua soberania, Deus Pai enviou seu Filho, Jesus Cristo, sendo Deus, aceitou essa missão, morreu pelos nossos pecados e nos prometeu que um dia irá voltar. E nós sabemos que isso pode acontecer a qualquer momento, não vai tardar. Cristo irá voltar. E o nosso dever como cristãos, crendo nessa promessa, estar sempre prontos, vigilantes e anunciar, cumprir aquela missão que Jesus deu a todos nós. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Leve a mensagem, pregue, fale. Pregue a mensagem. Amém? Não vai tardar, Cristo há de voltar. Não vai tardar, e veremos Jesus. Não vai tardar, Cristo vai voltar. Não vai tardar.
Deus amado Pai, aguardamos ansiosamente pela sua volta. Estamos esperando, prontos, e sabemos que o Senhor, naquele dia, no dia em que o virmos vindo nos buscar, que vai ser um dia de muita alegria, de muito louvor, de culto, cânticos, muita devoção, e ansiamos muito por esse dia, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, venha nos buscar e venha tomar as nossas almas, levar contigo para o céu, para que possamos finalmente viver no mundo sem pecado, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, apenas a eterna alegria de estar com o Senhor. Aguardamos por esse dia, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. É muito bom estar adorando ao Senhor. É diferente, né? Muitos anos aqui à frente, dirigindo culto e agora podendo ficar ali cultuando. É muito diferente não saber quais hinos o Senhor colocou no coração do grupo de louvor. Está sendo para mim muito bom, uma experiência muito boa, muito agradável. E a percepção da presença de Deus, da ação do Espírito Santo, né? Que vai tocando, vai mexendo. O Israel está descobrindo como é difícil estar aqui à frente, né? Porque Deus vai dando uns toques na gente assim no interior e a gente se comove com a presença de Deus e com a sua manifestação, né? É uma alegria estar em comunhão com os irmãos. Estou sentindo falta de muitos irmãos, né? Nós vamos interceder, vamos orar, né? Para que Deus toque, para que Deus, na sua soberania, se manifeste, né? E haja a intenção, o desejo de estar aqui junto conosco, adorando ao Senhor, né? Temos essa oportunidade grandiosa de adorarmos juntos ao Senhor nosso Deus. Nós vamos continuar falando do livro de Daniel, né? Semana passada foi Dia das Mães, pulamos então, né? Falamos sobre o privilégio que tem as mães de terem os seus filhos e educarem nos caminhos do Senhor. E hoje nós continuamos então falando sobre o livro de Daniel, no capítulo 4, e hoje falaremos da carta. É interessante, a Bíblia tem diversas cartas, né, com a intenção de falar conosco. Deus permitiu que essas cartas estivessem assim, descritas. E é uma carta do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né? E ele vai relatar nessa carta um sonho que ele teve. Ele teve mais um sonho, né? A gente já trabalhou um dos sonhos de Nabucodonosor, e hoje nós vamos ver esse segundo sonho e as aplicações para a nossa vida. Vamos ler então, diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Ele está, aqui é uma carta, aqui é um discurso do rei. Na antiguidade, tanto na Babilônia quanto na Assíria, naqueles reinados, era muito comum escrever e ter documentos. Inclusive, até hoje, os arqueólogos encontram documentos daquelas épocas, né?
E aqui na Bíblia nós temos esse escrito de Nabucodonosor. Então ele endereça a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. E ele diz assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Olha só a palavra do rei Nabucodonosor, né? Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos envolva, que possamos compreender a Tua palavra, porque reconhecemos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. Então pedimos que essa palavra, Senhor, haja em nós, haja na nossa vida, nos toque, para que possamos compreendê-la e aplicá-la, Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. A questão de hoje é que essa carta está lá no capítulo 4 de Daniel, e é uma carta para as futuras gerações. Cartas escritas para descrever grandes eventos, coisas dignas de serem notadas. Então nós devemos dar atenção à carta escrita por este rei. Era um bom rei? Era? O Israel fez uma careta ali, né? Era um rei que mandava matar, era um rei que mandava prender, era um rei autocrático, mas que deixou esse escrito e aprove a Deus que estivesse contido ali no livro de Daniel, né? Por que Deus permitiu que essa carta chegasse até nós? É porque tinha um propósito de nos ensinar, né? Afinal, o que o rei revelou através dessa carta? É o nosso assunto de hoje. Primeira coisa que ele revelou, vamos ver? Que Deus se revela a todos, mesmo ao mais vil pecador. Uma das maiores graças do Senhor é que Ele se revela. Revelar é tirar o véu, revelar é abrir a cortina. E se Ele se revelou ao mau rei, ao rei Nabucodonosor, será que não se revelaria também a todos os homens? Existe um questionamento que é muito comum, né? E o índio lá, que nunca ouviu falar de Jesus? Hã? E o esquimó, que não chegou missionário até ele, como é que está? E aqueles povos não alcançados, cuja palavra ainda não os atingiu? Tem alguns que dizem assim, eles vão ser salvos pela ignorância. Eles vão ser salvos porque como a palavra não chegou até eles, eles não são culpados. Será que é verdade? Porque se fosse assim, era fácil pregar o evangelho, era só calar a boca, né? Isto é, você deixava os povos na ignorância, eles estariam automaticamente salvos. Não seria isso? Mas, no entanto, a Bíblia nos manda, o Senhor Jesus mesmo nos mandou, pregar o evangelho, anunciar o evangelho, porque as pessoas precisavam da revelação de Deus, da palavra de Deus. E a Bíblia diz que o homem é indesculpável diante de Deus. Então, esse Deus que se revela até mesmo a Nabucodonosor, é um Deus que se revela a todos os homens, mesmo o pior, o mais vil. A Bíblia diz isso? Lá no capítulo 1 de Romanos, no versículo 18, o que diz lá? Diz que Deus se revelou ao homem, mas o homem o rejeitou e amou mais a criação do que o Criador. Lembram disso? E por isso o homem é
indesculpável diante de Deus. E quando fala o homem, é a humanidade toda indesculpável diante de Deus. Porque todos os homens rejeitam a Deus e escolhem o pecado. E escolhem o distanciamento de Deus. Mas nós temos um Deus tão maravilhoso, que é um Deus que se revela. Por que ele se revela? Para que toda a boca se cale diante dele no dia do juízo. Ninguém poderá dizer, não me falaram, não me pregaram. Sabe aquele índio que vive lá, isolado? Deus se revela a ele também. É o que a Bíblia nos diz. E o nome dessa revelação é revelação natural. Através da natureza. O Israel agora mesmo, ele falou do Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite a outra noite, e sem fala, tudo se sabe. Quando o homem rejeita a Deus e resolve adorar uma pedra, quando o homem resolve adorar o sol, quando o índio resolve adorar a natureza, ele está numa ação deliberada de rejeição ao verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Deus é um Deus que se revela. E é interessante que ele se revelou a Nabucodonosor, né? Aquele mau rei diz assim, na carta ainda, né? Nabucodonosor estava sossegado na minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Nós encontramos aqui um homem que Deus se revelou a ele. Se revelou como? Através de um sonho. Olha que coisa extraordinária, né? Porque Deus ele pode se revelar das mais diferentes maneiras. E Deus pegou e eu vou me revelar a este homem, Nabucodonosor. Como que eu vou falar com ele? Eu vou falar através das imaginações e dos sonhos que estão habitando a sua mente e o seu coração. E aquele rei, mais uma vez, foi tocado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Sabe, nós, os evangélicos, às vezes a gente tem a impressão de que se nós não formos até os pecadores, acabou, né? Eles estão perdidos. Na verdade, Deus deu a nós o privilégio de pregar. Mas se uma pessoa não estiver ao nosso alcance para nós atingirmos essa pessoa, o Senhor mesmo se encarrega de se revelar a essa pessoa. Existe uma coisa na Bíblia chamada de fator Melquisedeque, né? Tem um livro muito famoso chamado O Fator Melquisedeque que explica essa situação. E talvez a melhor maneira de nós entendermos isso é quando Paulo estava lá no Areópago e viu lá em Atenas altares erigidos aos mais diferentes deuses. Porque o povo de Atenas pensava assim, eles acreditavam em muitos deuses, né? E eles erigiram diversos altares. E eles pensaram, já pensou se a gente esquece algum Deus?
No pensamento pagão deles, eles pensaram isso. E daí eles fizeram ali no meio um altar e escreveram: ao Deus desconhecido. Centenas de anos antes de Paulo chegar naquele lugar. Centenas de anos antes, o coração deles já havia sido tocado da possibilidade de haver um Deus que eles não conheciam. E Paulo chega naquele lugar e ele faz aquele discurso maravilhoso, aquele sermão, ele diz assim: homens de Atenas, vejo passeando pela cidade que em tudo vocês são muito religiosos, porque encontram altares a todos os deuses que se conhecem na terra. Mas eu percebi que no meio de vocês existe um altar erigido ao Deus desconhecido. E este que vocês adoram sem conhecer, é este que hoje eu estou pregando. E ele começa a falar de Jesus, que era o Deus que aquele povo não conhecia. E ele prega o Evangelho. Por quê? Porque havia ali já uma ação de Deus que fez aqueles homens terem a expectativa de conhecerem um Deus poderoso que não fazia parte daquele panteão. E Paulo prega dessa maneira. E assim, o Evangelho chega a Atenas. E nesse sermão de Paulo, ainda em Atenas, ele diz assim: que Deus se revelou aos homens que eram cegos, mas que Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo através de tudo que ele criou. E Paulo diz assim: olha, talvez tateando alguém possa encontrá-lo, porque ele se manifesta em tudo que ele fez. Deus é um Deus que busca os pecadores, que ama os pecadores. E no caso de Nabucodonosor, ele o tocou com um sonho. A segunda coisa que nós aprendemos nessa carta é que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Nabucodonosor, ele chamou os magos, os encantadores, os caldeus, ele chamou tudo que tinha lá de místico na sua terra. Mas ele foi obrigado a perceber que ele precisava de alguém que tivesse um contato especial com Deus. Ele disse: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses. Ele não compreendia ainda o que era o Espírito Santo, né? E nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Irmãos, quando as coisas estão relacionadas a Deus e ao Espírito de Deus, não adianta procurar em nenhum lugar, em nenhuma situação, alguém que não tenha o Espírito do Deus vivo para revelar. Você pode buscar nos mais diferentes lugares, nos magos, nos encantadores. Hoje em dia seria você pode ir aonde for, e aonde haja manifestações espirituais, malignas, mas ali você não encontra a solução espiritual de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e dependem de alguém que tenha intimidade com Deus, tem um relacionamento com Deus. Essa semana uma irmã me contou um testemunho que ela teve uma experiência com o marido dela. O marido dela, ele estava no centro de Curitiba, e daí alguém o convidou para ir numa... E ele foi lá, buscando algo de espiritual, e aquela mulher começou a fazer a cabeça dele, dizer que ele tinha
uma mediunidade que precisava ser desenvolvida. E ele começou a acreditar. Ela disse, olha, mas você vai ter que comprar 400 velas do seu tamanho. Ele chegou em casa e disse, para comprar 400 velas do meu tamanho, eu vou ter que vender alguma coisa. E começou a vender as suas propriedades. Daí a irmã falou assim, mas me diga onde você vai arrumar dinheiro para tudo isso? Não, mas para eu desenvolver eu preciso comprar tudo isso. Mas é você que vai comprar? Não, eu vou dar o dinheiro para ela e ela vai comprar. Daí chegou num momento que essa mulher pediu para ele que ele vendesse o terreno dela, para que ele tivesse dinheiro para desenvolver a sua mediunidade. E ele tinha aquele desejo de ter um relacionamento com Deus, e ele foi por esse caminho. E nós sabemos que se alguém quiser ficar endemoniado, é só ir atrás disso. É só ir lá na... É só ir lá no... É só ir lá... É só ir lá na... aqui ler as mãos, né? Porque ali você abre uma porta para o maligno. E o que aconteceu? Aquele homem, a partir daquele tempo, começou a chegar em casa e quebrar tudo. E começou a bater na mulher. E começou a destruir tudo que tinha em casa. Quando ele chegava em casa, a mulher tinha que pegar os seus filhos e esconder no porão da casa com medo de que ele matasse. E aquela mulher não entendia o que estava acontecendo. Mas ela foi criada na igreja, né? Desde pequenininha, estava afastada, distanciada. Mas ela foi criada na igreja, ela pensou, tem alguma coisa errada aí. Né? Daí um dia esse homem chegou em casa, pegou um revólver e colocou na cabeça dela, disse, eu vou te matar. Ela olhou para ele e disse assim, pode me matar, mas quem é você? E aqueles demônios começaram a falar os nomes demoníacos que estavam incorporados e dizendo que eram muitos. E ela olhou para aquele homem que apontava uma arma para ela, o marido dela, e disse, eu te repreendo em nome de Jesus. Aquele homem caiu no chão, com a arma na mão, e começou a gritar e dizer, eu vou, mas eu volto. E ela dizia, você não vai voltar. Foi o processo de libertação da nossa irmã. A vida dela mudou. Porque ela discerniu espiritualmente as coisas de Deus. Agora, mais recentemente, este mesmo homem, ele que já estava descrendo de tudo, né? Mesmo tendo sido liberto, ele ainda não tinha dado aquele passo de conversão. E ele não acreditava em pastor, ele não acreditava em... Não acreditava... Daí, depois daquilo, ele já não acreditava em mais nada. Ele estava na fila para ser entubado por Covid. E daí ele disse assim para a mulher dele, me arrume um pastor, mas um pastor que não seja desse que fica pedindo dinheiro toda hora. Aí ela me ligou, disse, pastor, o irmão pode atender meu marido? Posso. E através de uma telechamada, eu falei de Jesus para ele. E ele aceitou Jesus, fez a oração do pecador, pelo celular, assim, sabe? Quando eu liguei para ele, ele tirou o respirador, né? Os irmãos já conhecem a história, ele se converteu. E daí houve um erro médico, porque ele estava na fila para ser entubado, e o médico chegou e acho que leu errado lá o prontuário, e disse, você pode ir embora. Aquele homem pegou e meio manquenejando, saiu do hospital.
Daqui a pouco os enfermeiros, o médico correram atrás dele e disseram, volta aqui que foi um engano, o senhor está na fila para ser entubado. Ele disse, eu não volto. Foi embora para casa. E não teve mais absolutamente nada. Mais nada. Porque ele buscou a Deus. Porque ele buscou as coisas verdadeiramente espirituais. E nós encontramos aqui na história de Nabucodonosor e nessa carta, onde ele diz, busquei todo mundo, mas daí eu tive que ir até Daniel. E a segunda coisa que aprendemos, as coisas espirituais se resolvem espiritualmente. A terceira coisa, Deus se utiliza de arquétipos psicológicos. Isso é difícil, né? Para se comunicar nas camadas mais profundas da psique humana. Os problemas nossos não são periféricos assim, sabe? Às vezes as pessoas pensam que os problemas estão aí na cara. Mas os problemas que enfrentamos de fato estão nas camadas mais profundas da nossa psique, da nossa personalidade, do nosso ser. E Deus usou um sonho que trata de um arquétipo que é a árvore, se referindo ao rei, para tocar aquele coração. E diz assim que, eis, pois, as visões da minha cabeça. Ele começa a contar para Daniel, né? Estando eu na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Não precisa ser muito sábio para saber qual o significado disso, né? A árvore era Nabucodonosor e as nações estavam à sombra dele, e ele era poderoso, e ele era rico, e os povos dependiam dele, e é isso que Daniel começa a contar para ele, que o seu problema estava no mais interior dele, por causa da arrogância, do orgulho, do seu poder e da sua autoridade. Ele conta a Daniel a história. A quarta coisa que aprendemos, hoje nós não vamos falar tanto sobre os arquétipos, é que nós não estamos sós. Existe uma interação entre o céu e a terra. Sabe, um dos grandes erros que nós cometemos é nós não termos essa visão espiritual, sabe? Diz assim, o rei contando ainda, ele diz assim, estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim, derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Essa árvore representava o rei. Mas aqui no sonho é revelado que havia o quê? Um vigia que descia lá do céu e que dizia, derrube a árvore. E isso daqui é importante para nós entendermos que essa pergunta, né? Existe uma pergunta muito recorrente na humanidade hoje, será que nós habitamos só? Será que nós estamos só? Será que existe vida fora daqui? O que você acha, Romildo? Existe? Vida. Fora da Terra existe vida? Eu acho que não. Humana não, né? Mas existe vida, né? A Bíblia fala que existem anjos, arcanjos, tá? Que existem os serafins, os querubins. E quantos são os anjos de Deus? Miríades de miríades e milhares de milhares. E demônios existem? Existem demônios. A Bíblia diz que quando Satanás caiu, ele levou a terça parte dos anjos de Deus, né? Que hoje são os demônios, que sentem um alívio quando estão incorporados em alguém,
Por isso que nós estamos numa batalha espiritual muito grande, né? Quando Jesus expulsou o demônio dos gadarenos, o que os demônios falaram para Jesus? Permita-nos que nós entremos nos porcos. Sabe por quê? Porque existe para o demônio, que é um ser derrotado, que é um ser destruído, que é um ser destinado ao inferno, um certo alívio ao incorporar-se. Por isso que existe para tudo quanto é lado, por isso que existem os médicos para tudo quanto é lado. Eu tinha uma colega no seminário que ela tomava cachaça e não ficava bêbada. E a cachaça era para que seu corpo fosse preparado para a entrada dos demônios. Então nós não estamos brincando nesse planeta. Nós estamos debaixo de uma situação em que existe uma batalha ferrenha do bem contra o mal, e essa batalha, ela tem como alvo a sua alma, a sua vida, a sua paz, sua alegria, a alegria dos seus filhos, a alegria da sua família. E Nabucodonosor, então, ele diz, olha, um ser descia do céu e estava interagindo na ação daquele reinado babilônico e na vida de Nabucodonosor. Essa carta nos mostra isso, que nós estamos lidando com forças espirituais. O apóstolo Paulo diz o quê? Que não é contra a carne e o sangue que havemos de lutar, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra os exércitos celestiais da maldade nas regiões celestiais. Quando foi perguntado a Satanás de onde ele vinha, lá no livro de Jó, ele dizia, de rodear a terra e passear por ela. Nós estamos assim. Só que o povo de Deus é um povo vitorioso, que nem a nossa irmã lá. Quando ela discerniu, repreendeu, libertou o marido, salvou a sua vida, salvou a vida dos seus filhos, que estavam escondidos debaixo da casa. Quando a gente prega sobre isso, a gente não quer que ninguém tenha medo, porque se tem uma coisa que o crente não tem, é medo do diabo, né? O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo, quem que foge? Ele que foge. Resistir ao diabo e ele é que foge. É ele que tem medo. Quando um homem de Deus se levanta, quando uma mulher de Deus se levanta, quando o povo de Deus se levanta, nós não estamos sós. Mais uma coisa que nós aprendemos. Sem a admissibilidade de uma interação entre o céu e a terra, o homem não passaria de um ser puramente animalesco. Significa isso. Quem não acredita que existe uma interação entre o céu e a terra, acredita que o homem é um animal. Apenas. Um ser animalesco. A gente aprende isso na faculdade. Os irmãos sabem que mesmo depois de velho eu fui estudar, né? E uma das primeiras coisas que a gente aprende lá na nossa faculdade é que o homem não tem alma, né? Eles já dizem, já não vem com essa que tem dom de ensino, porque não existe dom. O que existe é um animal que vai aprender sendo treinado ou não vai aprender. E não existe nenhuma resposta fora da terra, porque não existe nada fora daqui de transcendental. Você é um animal. Eu tenho um professor que dizia assim, no tempo em que nós ainda tínhamos rabos e saltávamos nas árvores. Sério. Professor de antropologia. Ele dizia assim, que sorrir
Sorrir é a forma mais amena de rosnar para o outro. Porque a humanidade antes rosnava um para o outro. Mas daí veio a cultura e fez com que a gente se controlasse. Em vez de rosnar, você sorri. Porque nós somos só animais. E nós aprendemos aqui mais uma coisa, que se nós tivermos uma visão assim da existência, nós viramos animais. E que foi o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Foi dada uma ordem, seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. E o que aconteceu com Nabucodonosor, os irmãos se lembram? Virou um bicho. A sua mente foi tocada. Começou a deixar as unhas crescer. E os pelos do corpo. E ele já nem entrava dentro de casa, mas ficava no orvalho, sendo molhado pelo orvalho do lado de fora e comendo grama, junto com os animais. Uma das coisas mais terríveis que existe é o homem rejeitar a revelação de Deus. Quando Deus se revela, seja de uma forma, seja de outra, e hoje a revelação mais sublime é a Bíblia. Se você rejeita, você corre esse risco de se tornar como um animal. Foi a semana passada, eu fui na casa da Mavi, com Israel. Que horas que eram, mais ou menos? Era 11 da noite, mais ou menos. Foi domingo, né? E daí, quando nós estacionamos o carro, lá na porta da casa dela tinha um rapaz. E a única coisa que eu poderia dizer daquele rapaz, com os olhos girando, que estava sentado ali, com pedras para tudo quanto é lado, eu falei para Israel, eu vou na frente, qualquer coisa você corre, né? Não, qualquer coisa você me defenda. Porque eu precisava passar por aquela porta, precisava tocar a campainha. E eu falei, você me dá licença? Eu não vou te fazer mal hoje, e todo assim, né? Só deixa eu ver onde que estão minhas... O que ele dizia? Meus pacotinhos. E lá, assim, um ser de madrugada, sentado na sarjeta, alucinado, com a mente perturbada. Que coisa terrível. Que condição chega o homem quando se distancia de Deus. Esses dias eu fui buscar a Rebeca, estava na frente da casa dela, que a casa dela, a porta, a campainha, bem na rua, assim, né? E aquela rua é bem... Às vezes passa muita gente assim, né? Mas esses dias eu fui pegar a Rebeca no conservatório, a Vitória no conservatório, e ela disse, pai, daqui 2 horas termina, né? Eu pensei, eu não vou para casa gastar gasolina, eu vou ficar por aqui mesmo. No Largo da Ordem, de noite, seres imundos, sujos, com suas próprias fezes, maltrapilhos, alguns seminus, prostitutas, alucinadas,
naquele ambiente, naquele lugar. Eu fico imaginando que Deus as tocou em algum momento, mas eles não tiveram aquele estalo de dizer sim. O indivíduo vai para um estado animalesco. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Conselhos para escapar dessa destruição psicológica e da bestialização humana. Bestialização, a palavra besta é bicho, né? Para que o indivíduo não acabe virando como um bicho. Na universidade eles querem muito que a gente vire como um bicho. Teve um cara que é muito adorado que disse assim, né, um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, ele falou assim, não seja bom, porque para você ser completo, você precisa que todos os poderes da sua personalidade se manifestem, os bons e os maus. Seja depravado. Esses tempos eu estava assistindo uma aula da Rebeca, junto com a Rebeca e a Vitória, e a professora falava sobre isso. E daí eu falei assim, pergunta para a professora do que ele morreu. Os irmãos sabem do que morreu o Nietzsche? Sífilis. O conselho dele, seja depravado. Para você conhecer, seja depravado. Porque só o bem conhece a metade. Para você conhecer tudo, você tem que fazer o bem e fazer o mal. Isso que ele ensinava. Morreu de sífilis. E a professora respondeu, Rebeca. Ela pulava, né? Ela dizia, bom, vamos falar. Daí a Rebeca, eu do lado, né? Porque nesse período de pandemia eu assistia aula com as minhas filhas, né? E daí eu dizia assim, pergunta para ela agora tal coisa. Daí a Rebeca perguntava e ela saía pela tangente. E ela escapava. Até que num dado momento ela diz, verdade não existe. Daí eu disse, Rebeca, pergunta se essa frase é verdadeira. Né? A verdade não existe. É verdade que a verdade não existe? O que ela fez? Não respondeu. Eles querem incutir isso. E o homem vai sendo empurrado para uma condição animalesca. O primeiro conselho que o profeta Daniel dá ao rei, para que ele escapasse daquela situação, arrepende-te em tempo, pois o decreto de Deus é condicional. É uma das coisas que ele não entende, é que existem muitas profecias bíblicas que são condicionais, né? Você vai para o inferno, isso é um fato, mas isso é condicional. Condicional ao quê? Se você se arrepender, você não vai. Porque Deus tem prazer em salvar. E Deus revoga o seu decreto para atingir a você e te salvar. O profeta diz assim, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel diz, olha, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados. Primeira coisa, se arrepender. Eu saí com as crianças, quer dizer, com as crianças desse tamanho, né? Nós saímos para distribuir sopa e o que mais? Roupa, né? Para os moradores de rua, já fomos algumas vezes. E pessoas no estado deplorável, animalesco. E conversando com elas, a gente percebia que muitos deles, acho que foi 100%, né? Sabe o que eles eram? Desviados da igreja evangélica. A pessoa rejeita Deus e pode cair no estado animalesco.
Porque a pior coisa que alguém pode fazer é rejeitar a revelação de Deus. Pessoas que tinham uma vida. Tem um caso de um maestro de uma igreja lá do centro de Curitiba, que ele era morador de rua. E a igreja foi lá fazer esse trabalho e tal, e descobriu que ele era um músico de primeira linha, morador de rua, todo sujo, maltrapilho. Pegaram ele, deram um banho nele, pregaram o evangelho, ele creu em Jesus, ele foi para a igreja, tornou-se o regente da igreja. Porque num rasgo de luz, ele resolveu entregar a vida ao Senhor Jesus. O conselho de Daniel, disse para Nabucodonosor: aceita o meu conselho, se livra dos pecados, começa a praticar a justiça, e andar com Deus. Segundo o conselho de Daniel, humilha-te diante de Deus, pois a altivez de espírito precede a ruína. Diz assim: ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quando que aconteceu isso com ele? Ainda estava a palavra na boca do rei. Sabe quando a pessoa tem orgulho? Sabe quando a pessoa tem vaidade? Sabe quando a pessoa olha o seu carro e diz, fruto da minha força e do meu trabalho? A pessoa olha para a sua casa e diz, fruto da minha força e do meu trabalho. A pessoa olha para os seus diplomas na parede e diz, fruto da minha força e do meu trabalho. E não consegue reconhecer que é fruto da graça, do amor, da misericórdia, da bondade de Deus que se manifestou para ela. O Israel, ele está estudando neuroanatomia, né? E essa capacidade que Deus colocou no nosso corpo de funcionar perfeitamente. E eu me lembro quando eu estudava anatomia, que tinha o professor Osley de um lado e um bando de alunos aqui e um cadáver no meio. E a gente estudando cada detalhe daquele cadáver. E um dia eu disse para o Osley, falei assim, professor Osley, o senhor é um excelente pregador. Porque cada aula que ele dava eu glorificava a Deus. Né? Dizia, pai, como Deus é bom. Porque tudo é perfeito. Tudo funciona de uma forma extraordinária. Porque ali está a mão de Deus. E quando alguém tem orgulho é porque não sabe que basta uma veinha muito fininha do nosso cérebro romper. O que vai acontecer? Basta um pequeno coágulo do tamanho de um grãozinho de arroz na perna que se solte. Vai para o cérebro, ou para o coração, ou para o pulmão. E sabe quem que sustenta essas coisas? Que tem o poder e o controle de tudo isso? É o nosso Deus. Deus cuida de nós. Basta você sair de casa 5 minutos adiantado ou 5 minutos atrasado, que você é destruído por um carro. Deus permite que você saia num horário em que você passa pelo acidente.
intacto. E você olha para o retrovisor e diz, nossa, aconteceu um acidente. E nem sempre percebe que Deus cuidou de você. Quando furou aquele pneu, quando o carro engasgou, quando a bateria arriou, Deus cuidando de você. Mas o rei dizia, eu fiz tudo pelo meu poder. E a palavra ainda estava na boca. E ele virou um bicho. Porque estava distanciado de Deus. E o terceiro conselho e último, aproveite os raios de luz, raros e rápidos, das oportunidades de transformação da vida, glorificando a Deus. Você sabe que a diferença entre um futuro brilhante com o Senhor e um futuro destruído são pequenos raios de luz que Deus coloca na sua mente e você tem que tomar a decisão naquele momento. O rei Nabucodonosor diz assim, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus e tornou-me a vir o entendimento. E daí o que ele fez? Bendisse ao Altíssimo. Louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Quando veio aquele rasgo de entendimento, aquela luz que lhe voltou, ele poderia ter feito assim, viu como eu sou vencedor? Consegui de volta, estou aqui, sou grande. Mas veio aquela luz e ele bendisse o Altíssimo. Sabe quando você está para fazer uma burrada? Não sei se já aconteceu com os irmãos, mas você está para fazer uma coisa que você não devia fazer. E daí Deus manda a luz, né? Às vezes é uma luz assim, bem tímida. Mas se você olha para aquela luz e se apega e diz, eu vou fazer o certo, você modificou o resto da sua vida. Mas você pode ser teimoso. O rei não foi teimoso. Ele glorificou a Deus. E reconheceu. Diz assim, no mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a ver minha majestade e resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Porque ele deu espaço para aquela luz divina, que o retirou da bestialidade e da depravação. Coisa extraordinária. Hoje eu queria, irmãos, que os irmãos levassem consigo isso. Nosso Deus é um Deus que se revela, tá? Muitas vezes a revelação do Senhor é misteriosa, mas ela é acessível. E é como um raio de luz que você deve aproveitar, se apegando ao Criador, se apegando ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Isso pode ser a encruzilhada para o resto da sua vida. Se você vai ter uma vida com Deus ou uma vida distanciada de Deus. Hoje, quando pregamos a palavra, está vindo aqui a revelação do Senhor. Um raio de luz. Eu queria que os irmãos fechassem os olhos neste momento. E eu quero perguntar o que você vai fazer com esse raio de luz. Você pode ignorá-lo e você pode se apegar ao Senhor Jesus agora com toda a tua força, com todo o teu ser.
Você pode dizer, Senhor, eu quero andar com o Senhor, na luz do Senhor. Você está modificando o resto da sua história. Entregue a sua vida ao Senhor neste momento. Se aproveite da revelação de Deus para andar com Ele. Uma decisão que é para toda a vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa carta que encontramos na Tua Palavra e que revela, Senhor, uma experiência tão difícil, tão amarga, tão terrível, mas também nos revela que existe solução para a pior situação. Aquele homem entrou num estado de total depravação e destruição da psique humana, do ser, da alma, mas num raio de luz o Senhor o restaurou. Sabemos que existe solução e pedimos agora neste momento que todos nós façamos o compromisso contigo neste momento de andarmos somente na sua luz, debaixo da sua graça, ansiosos por fazer a sua vontade em cada circunstância da vida, ó Deus. Nós te pedimos isso neste momento, que o teu Espírito nos envolva, que a tua luz, porque a palavra diz que o Senhor é a luz do mundo, que a sua luz reflita, ó Deus, em nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Governa sobre o universo, justo e vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti como teu lugar, habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, acima de tudo, acima de tudo,
Que Deus maravilhoso que nós temos. Lemos agora na nossa Bíblia a carta de Nabucodonosor, onde ele sonha que é uma árvore frondosa, gigantesca, poderosa, firme, aparentemente inabalável. Mas nós cremos num Deus que ordena: o teu reino passou, derrubem essa árvore. É esse Deus que te dá força, é esse Deus que te dá poder, é esse Deus que opera milagres e que te torna grande, mas é o mesmo Deus que te derruba, que te prova, que te põe numa tentação. E você pode reclamar, você pode falar: isso não é justo. Você pode querer apelar a alguma circunstância, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e não só criou, Ele te livrou da morte e do pecado através do seu sacrifício. E tudo o que somos, tudo o que temos, pertencem ao Senhor. É Ele que te dá e Ele que tira. Amém? Vamos dedicar esse momento para dízimos e ofertas. E gostaria de lembrar aos irmãos também da nossa campanha de alimentos de cesta básica, onde possamos alcançar vidas e pessoas que estejam passando por alguma dificuldade, que nós possamos alcançar, conversar com essas pessoas, sentar e falar desse Deus que governa todo o universo. Amém? Nesse momento de adoração, onde encerraremos o culto, dedique o dízimo a Deus, o adore e engrandeça o seu nome cantando. Conheci o mundo mal e com ele seus ladis, me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir um pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou, assim não surgiu. E numa cruz por mim derramou sangue não puro. Foi assim Ele me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi nas trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador.
Ele me salvou. Convido novamente o pastor para oração de encerramento e a bênção. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, estamos diante de uma semana que se inicia e sabemos que não estamos sós, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor tem debaixo das tuas ordens miríades de miríades e milhares de anjos. Sabemos, conforme diz Hebreus, ó Deus, o livro de Hebreus nos ensina que os anjos são enviados pelo Senhor para agir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui está o seu povo que são herdeiros da salvação, porque o reconheceram como único e suficiente Salvador. Nós pedimos então a proteção do Senhor sobre cada vida, proteção do trânsito, proteção dos perigos urbanos, ó Deus, da violência urbana, proteção, ó Deus, das epidemias, ó Deus, das pandemias, ó Deus. Sabemos que tudo o Senhor tem sob o seu controle e pode cuidar. Pedimos a bênção sobre cada família da igreja. Pedimos por aqueles que não estão aqui hoje, ó Deus, mas que o Senhor os alcance com misericórdia, ó Deus, com a sua graça e com o seu amor. Pedimos a Deus o sustento, pedimos a Deus a sabedoria, a capacidade para o estudo e para o trabalho. Que em tudo o Senhor esteja cuidando de nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.